3. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Está no ar mais um podcast em foco e o tema de hoje é bastante essencial. Hoje nós iremos falar sobre paz, equilíbrio e saúde mental. Nos dias atuais é um tema bastante importante, porque com a correria do dia a dia, a rotina puxada, cuidar da nossa mente deixou de ser uma opção para ser uma prioridade. E para essa conversa bastante importante, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a psicóloga Euliane Bandeira, que atua na escuta, acolhimento, né, ouvindo pessoas e ajudando a buscarem uma vida emocionalmente mais saudável. Euliane, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Obrigada, o prazer é recíproco, né, estar aqui trazendo participando desse bate-papo, né, essa conversa, para trazer informações em relação a um tema tão pertinente como é a campanha do Janeiro Branco, em relação à saúde mental, que não é mais uma opção, de fato é uma necessidade, é indispensável. Euliane, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco de você, o porquê você decidiu adentrar por essa área da psicologia, trabalhar escutando, orientando pessoas. O que te motivou hoje, essa profissão tão bonita e essencial que é ser psicóloga? Pronto. É sempre importante, né, a gente falar um pouquinho da nossa história, né, da trajetória, dos caminhos que nos levaram à psicologia. Houve uma época na minha vida que eu precisei do serviço, né, precisei de uma escuta psicológica qualificada, e na escola que eu estudava tinha, e aí eu comecei a me interessar por esse caminho da escuta, do cuidado, do acolhimento. Passei na Universidade Estadual do Piauí e entrei no curso integral, me formei. Depois fui logo ali emendando com a pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção. E de lá para cá, né, dando continuidade a esses estudos, né, na prática do dia a dia, cuidando de pessoas em seus diferentes níveis de sofrimento e também de bem-estar, que o foco é gerar bem-estar. Tá certo. Muitas pessoas acham que viver bem, o bem-estar que você acabou de citar, é viver sem problemas. É possível manter a saúde mental sem ter problemas, Euliane? Não. Na realidade, é a forma que a gente lida, né, com as situações. Não é que não existam os problemas ou que o psicólogo ele vá tirar os problemas, né, mas ele ajuda a pessoa a lidar melhor com aquelas situações, a gerenciar melhor essas situações. E eu sou muito grata, né, grata a Deus pela oportunidade de trabalhar tanto na escola, com crianças, com adolescentes. Estou há 10 anos no meio escolar educacional, e como psicóloga clínica, né, que são dois campos, duas áreas bem diferentes, em que uma a gente faz um trabalho mais coletivo, com criança, com família, e na clínica, que é uma escuta mais individualizada e muitas vezes mais profunda, né? Então é muito bom a gente ter essa possibilidade de trabalhar nos diferentes universos. E ter saúde mental hoje é uma escolha ou é uma necessidade? É uma necessidade, né? E falar de saúde mental também é indispensável. Hoje nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber que falar em saúde sem focar na saúde mental, nós não estamos falando de saúde. Porque quando a gente fala desse bem-estar do ser humano, a OMS ela já coloca como bem-estar no sentido desse equilíbrio entre o biológico, o psicológico, o espiritual, o ambiental e o social. Então é um bem que envolve esses diferentes aspectos do ser humano. E aí a saúde mental ela entra, né, com esse grande, como um grande pilar para sustentar, né, os outros aspectos da nossa vida. Então, sem saúde mental não há saúde. Já iniciamos o ano, o mês de janeiro, né, o conhecido Janeiro Branco, que faz alusão à saúde mental, né, falando sobre esse tema. Por que a gente já inicia o ano preocupado com a saúde mental? Como surgiu o Janeiro Branco e o que significa? Pronto. Essa é uma campanha genuinamente brasileira, ela é nossa,
né? O Janeiro Branco, diferente de outras campanhas que elas surgiram em outros, né, em outros países, nos Estados Unidos, né, por exemplo, como a gente tem, a campanha Janeiro Branco, ela surgiu, ela foi idealizada em 2014 por um psicólogo, Leonardo Abraão, e ele nas suas inquietudes, ele dizia, não, nós não podemos focar só no adoecimento, só fazer alguma coisa quando a pessoa já estiver em adoecimento. Nós precisamos construir uma cultura de saúde mental. E como é que se constrói uma cultura de saúde mental? E movido por essas inquietações, né, junto com outros grupos de psicólogos, de pesquisadores, né, de estudiosos da área, surgiu aí, nasceu essa campanha que é tão importante, porque toda campanha ela nos chama para algo, né, para trazer uma visibilidade, e no caso, a campanha Janeiro Branco, ela parte desse pressuposto de que no branco é possível a gente construir, a gente recomeçar, né, a gente iniciar, inclusive a gente tem uma tradição de aí no Réveillon usar o branco, Sim. né, com a possibilidade de um novo recomeço. E aí a campanha do Janeiro Branco, ela faz esse convite, recomeçar de dentro para fora, porque se a alma não está em paz, não adianta a gente querer paz fora, comece de dentro para fora, porque senão tudo em nossa volta vai estar um caos, né? A forma que a gente lida com as coisas vai partir da forma como a gente sente essas coisas, né? Então, os sentimentos importam. E a campanha Janeiro Branco, ela faz esse convite, né? Nasceu em 2014 e ela vem ganhando força, né? Ela não ficou restrita só ao Brasil, ela está no mundo todo, né? Então, a campanha Janeiro Branco é uma campanha que nasceu no Brasil, mas ela se expandiu aí para o mundo todo, e é muito importante a gente parar para refletir sobre ela, né? Qual é o objetivo principal dessa campanha? Chamar a atenção para a saúde mental e para o bem-estar. O bem-estar que se faz com coisas simples. E por que o tema desse ano é exatamente esse? Paz, equilíbrio e saúde mental. Esse tema, ele é profundo e ao mesmo tempo ele é leve, Sim. né, Fran? Então ele é um tema profundo porque esse bem-estar psicológico, pra gente ter bem-estar psicológico, a gente precisa ter paz, vocês concordam? Né? Certeza. Quem está em casa, né, com certeza vai pensar um pouquinho assim também. E essa paz, a gente não se refere só a paz como a ausência de guerra, né? Ah, o meu país não está em guerra. Na verdade, a gente vive em guerra, né? Diferentes guerras. Mas essa paz, ela começa nessa paz interior. E o que é que gera paz para mim? Né? Qual é o meu momento de paz? O que pode ser paz para mim, muitas vezes pode não ser o mesmo conceito de paz para você. E esse equilíbrio é que a gente precisa equilibrar as diferentes áreas da nossa vida, né? A forma da gente lidar, a forma da gente conversar, a forma da gente se alimentar, tudo tem que ter equilíbrio. E isso junto gera, né, a saúde mental. E essa paz, então, inclusive a gente remete para a paz espiritual também, para a fé, né, que são as nossas âncoras, né? O que é que nos fortalece em dias difíceis, né? Então, ela transcende só esse entendimento da paz como a ausência de guerra, mas é uma paz interior e que pode, ela transborda, né, para o coletivo. E o equilíbrio e a saúde mental, que é o que a gente precisa. Não dá mais para a gente deixar a saúde mental para um segundo plano, né, para depois, porque o nosso corpo ele sente e ele fala e ele vai pedir que você dê essa atenção para ele, e nada melhor que começar fazendo isso no início do ano, quando nós estamos estabelecendo ali as nossas metas, a gente, vou começar atividade física, eu vou começar isso, uma dieta, exatamente, vou começar a me alimentar melhor, mas é importante que a gente também comece cuidando da saúde mental, porque sem saúde mental não há equilíbrio, não há como as coisas andarem bem. Quando adoece a mente, o corpo também adoece, Eliane. Com certeza, e ele sente. E muitas vezes nós somos teimosos, né? Nós somos teimosos, muitas vezes nós só deixamos para buscar ajuda quando a gente está com muitas somatizações, e o nosso corpo ele somatiza, né? Então seria muito melhor que nós pudéssemos ir antes, né? E antes, não deixar as coisas chegarem no limite. Muito bem. Gente, a conversa de hoje
tá muito boa. Você que está nos assistindo, não esqueça, compartilha o nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo, vamos para aquela câmera ali para focar nós duas, porque essa jovem aqui é a psicóloga Eliane Bandeira, né, que está trazendo hoje um tema bastante essencial para os dias atuais. A gente vive numa correria, o dia a dia muito intenso, muitos problemas, né, uma rotina muito conturbada e a nossa mente termina entrando em sofrimento, em adoecimento. E hoje a psicóloga Eliane Bandeira está conversando com a gente aqui, mostrando o lado bom da escuta emocional, tanto com seus pacientes, com pessoas que se identificam com algum tipo de adoecimento mental, algum tipo de problema que está lhe perturbando. Busque ajuda, não deixe para amanhã. Assista o nosso podcast, compartilhe a nossa live com seus grupos, com alguém que você acha que esteja necessitando, está meio calado, está manifestando um comportamento diferente. Pode ser que essa pessoa esteja precisando de ajuda, tá bom? Compartilhe o nosso podcast em foco e vamos para cá continuar a nossa conversa. Mas antes, deixa eu agradecer aqui os nossos colaboradores, né, que estão com a gente. E você também pode ser um colaborador do podcast em foco. Entre em contato com o @cm, com @cm_em-foco, né? @cm_em-foco, mande um direct e você também pode divulgar a sua empresa conosco. E a Autoescola Santo Antônio está com turmas abertas para esse período de férias. Se você tem interesse em tirar a sua primeira habilitação, né, você pode entrar em contato com a Autoescola Santo Antônio ou ir pessoalmente. A Autoescola Santo Antônio está completamente adequada com as novas regras do governo, com a CNH do Brasil, com preços bastante acessíveis. E você que ainda não sabe dirigir, tem preços especiais e você, claro, vai aprender a dirigir no seu tempo. Se você já tem habilidade com a direção, melhor ainda. A Autoescola Santo Antônio continua, né, com a mesma qualidade de sempre, oferecendo curso teórico, curso prático. Vá lá, faça sua matrícula e adquira agora mesmo, ou melhor, adquira não, conquiste a sua liberdade de dirigir. Autoescola Santo Antônio, WhatsApp 999723297. Comece hoje mesmo a sua conquista e garanta a sua CNH. E lembrando também que a Elba Perfumaria é a loja de perfumes onde você faz a festa com perfume barato de verdade. São uma infinidade de produtos para você que gosta de comprar barato, andar perfumada, cabelos bem cuidados, pele cheirosa e bem tratada. O lugar certo é a Elba Perfumaria. Onde que fica? A loja fica localizada em Milton Brandão, mas a Elba faz entrega em quase todas as cidades do Piauí, como eu já disse. O valor que você adquire um produto na sua revendedora, você compra 2 ou mais, porque a Elba vende com preços baixos de verdade, produtos que chegam a 70% de desconto, tá bom? Vai lá no Instagram, @Elba_Perfumaria, confira todos os produtos que todos os dias tem oferta. E aí você faz seu pedido e ela manda entregar na sua casa sem nenhuma taxa de entrega, tá bom? O WhatsApp é 981101106. Mais uma vez, 81101106. Adquira seus produtos com preços nunca vistos. O nome da loja é Elba Perfumaria. E a gente continua por aqui a nossa entrevista com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Eliane Bandeira, quem eu tenho uma extrema admiração pelo cuidado que ela trata os seus pacientes, os seus alunos, né? A forma meiga e doce como ela escuta, como ela acolhe, como ela orienta os seus profissionais. Eliane, o mundo hoje em dia vive uma crise silenciosa, né, de saúde mental. As pessoas estão adoecendo, né? De repente, as pessoas se veem, né, em um contexto muito preocupante. O que eu queria saber de você, no contexto global, o que acontece para levar tanto adoecimento nos dias de hoje a essas pessoas? Pronto, o cenário global, né? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente precisa considerar os diferentes locais, né? Lugares. Em termo mundial, a sociedade, ela é um silêncio, né? É um silêncio que grita. É até um pouco contraditório, né? É um silêncio que ele grita por dentro. Na realidade, nós estamos com muitos excessos. Essa é a grande, né, situação que a gente precisa cuidar. Excesso de trabalho, excesso de telas, excesso de mostrar para o outro. Ou seja, o tempo todo é como se o nosso cérebro ele não tivesse um tempo para parar, para desacelerar. Aquele ócio criativo que a gente precisa tanto ter e que muitas vezes a gente não tem.
Então, aí é um dos fatores que contribui muito para o adoecimento psíquico. Um fator que com certeza foi um divisor foi a pandemia e suas sequelas, né? O período pandêmico e o período pós-pandêmico, ele deixou sequelas que ficarão para a vida toda, né? Pessoas enlutadas, pessoas que perderam os amores da sua vida, né? Toda aquela situação de medo, de ansiedade. Então, quando a gente fala, né, desse tema que é saúde mental, a gente precisa ir para além dessas questões superficiais, porque o que aconteceu? Nós saímos de uma realidade em que a saúde mental ela era cheia de estigmas, cheia de tabus, que ninguém podia falar, vai pro psicólogo, tá ficando doido, né? Psiquiatra, nós saímos dessa situação, nós saímos desse cenário, e que bom que saímos, que melhorou muito, né? Hoje as pessoas, elas marcam a consulta, elas dão continuidade ao seu tratamento com uma naturalidade muito maior. Mas nós saímos de um extremo do tabu para o extremo do que é como se todo mundo entendesse saúde mental, todo mundo pudesse estar diagnosticando, todo mundo pudesse falar de algo que é tão delicado como, por exemplo, os transtornos mentais, que não são simples de falar, não são simples de conduzir, não são simples de cuidar. E hoje a gente vê muitas até brincadeiras. Olha que a minha terapia, né? A pessoa fazendo outra coisa que, claro que a gente pode fazer, por exemplo, regar plantas, né? Tomar um café da manhã, estar com amigos. Isso não é terapia, mas é terapêutico. Isso é, inclusive, indicado. Mas a gente não pode associar, né, sempre nesse ar de brincadeira, porque falar de saúde mental é falar de algo sério, né? Algo que é sério. E os números, eles nos assustam. Se a gente for pensar em nível de Brasil, nós somos o país número 1 com mais pessoas ansiosas. Infelizmente, nós ganhamos, entre aspas, né? Esse ganhar, ele vai sim vir entre aspas, porque nós somos número 1 com maior índice de pessoas com sofrimento de ansiedade. Então, é um número que nos preocupa, né? Estamos em segundo lugar com o maior número de depressivos, né? Mais pessoas estão adoecendo. Então, é urgente mesmo que a campanha Janeiro Branco, ela venha já no início do ano, mas ela não se resume a janeiro. Ela fica de janeiro a janeiro. E o Piauí, infelizmente, é um dos estados, né, com maior índice de sofrimento também, ecoando muitas vezes em casos de um sofrimento extremo, né? Um sofrimento extremo quando a pessoa acaba não conseguindo ver possibilidades de vida, sendo que a gente sabe que enquanto há vida, há jeito, mas no nível de sofrimento, muitas vezes as pessoas elas não conseguem ver essas possibilidades, e a gente precisa falar sobre. É muito importante ter um canal de comunicação que trazem essa temática, né, com a seriedade que ela precisa, porque quando eu falo, eu estou abrindo possibilidades para que essa pessoa perceba que há jeito, que há saída, que é possível sim cuidar. É importante que você falou que a psicologia vivia um tabu, que as pessoas não podiam dizer vou no psicólogo, vou no psiquiatra, porque era visto como, né? E hoje a gente vê tão normal, né? O tratamento que um psicólogo oferece é muitas vezes tão essencial, ou muitas vezes até mais, né, do que um clínico. As pessoas não têm vergonha de dizer, eu vou no ginecologista, mas tinham vergonha de dizer, eu vou no psicólogo. Por quê? Né? Se a nossa saúde mental, hoje eu acredito que ela tem a mesma importância que a nossa saúde física. Sim, com certeza, porque nós somos ser integral, né? Quando a gente fala de saúde, a gente precisa, né, lembrar que hoje, né, os filósofos, eles já venceram essas barreiras para nós, né, de que se separava corpo e mente, né? Então hoje a gente fala de corpo e mente, de pessoa, de gente, de sujeito, né, olhando para ele de forma integral. Não dá mais para a gente fragmentar. Isso. Né? Embora nós saibamos que nós temos 3 diferentes aspectos, né, pelos quais somos constituídos, que é corpo, nessa condição física, biológica, espírito, né, que é a nossa parte mais evoluída, né, com certeza, o aspecto espiritual, e a alma, a mente, ela está contida na alma. Então, emoção, sentimento, pensamento está contido nessa outra parte, mas que não dá para separar. Eu vou pegar aqui você e você vai funcionar só esse aspecto hoje. Isso não existe, né? Nós estamos entrelaçados, nós somos um só. Sim. E é importante que a gente fale sobre isso, né? Principalmente em um país que grita por socorro. Sim. E nossa cidade também.
E hoje quais são os principais transtornos que afetam as pessoas, Euliane? Pronto, o principal é a ansiedade, o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele não é único. Existem diferentes tipos de transtorno, né, de ansiedade. Ansiedade de separação, existe o transtorno do pânico. Existem diferentes tipos que estão contidos nesse quadro de ansiedade. Logo, em seguida, né, a gente tem o transtorno depressivo, né, a depressão. A depressão que ela vem não só no seu sentido unipolar, né, como a depressão, essa depressão que é mais conhecida, como também o transtorno bipolar de humor, que é um tipo de depressão. Por isso, eu oriento também para que as pessoas evitem termos como, por exemplo, essa pessoa é bipolar, ela tem dupla personalidade. Não, gente, transtorno de personalidade é uma coisa, transtorno de humor do tipo bipolar é outra coisa, né? E todos trazem muito sofrimento. Além do transtorno de ansiedade e do transtorno depressivo, a gente tem também os outros que são esquizofrenia, transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Só que esses transtornos, muitas vezes, França, não vêm separado. Eles vêm junto. Imagina, eu tenho alguém que sofre com um quadro de depressão maior. Essa pessoa, ela pode ter passado por um luto, tá vivendo um luto e ainda pode usar álcool, né, em excesso. Então, imagine que ao invés de eu ter um fator de risco, eu começo a ter outros fatores que vão potencializar esse adoecimento. Então, é nessa sequência aí, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né, que é a depressão. Entra esse, aqui quando a gente fala dessa ordem, não é do nível de sofrimento. Não é do nível de sofrimento, é do número de pessoas que sofrem. Nós somos o número 1 em transtorno de ansiedade, né? Então tem mais pessoas que sofrem de ansiedade. Mas muitas vezes a ansiedade, ela vem junto com a depressão. A gente até fala que é como se elas fossem primas bem próximas, né? Então, às vezes vem junto. E transtorno de burnout, né? Que é o adoecimento nos ambientes laborais, no ambiente de trabalho, que tem crescido muito, de uma forma assim preocupante. E o que será, Euliane, que tá... ultimamente eu tenho visto falar muito sobre essa síndrome de burnout, né? Qual é o nome? A gente tem diferentes pronúncias, né? Sim. Burnout. Então, a gente tem diferente forma de pronunciar. Sim. O que seria essa síndrome? O que leva as pessoas? Tem algo a ver com o trabalho, não é isso? Sim, as relações. Porque quando a gente tá bem... Sobrecarga, né? Também. E também vem com a parte de que... Será que eu estou conseguindo o meu equilíbrio? Porque às vezes as pessoas, elas colocam assim, o meu trabalho me adoece, mas você está conseguindo fazer a gestão do tempo? Você está conseguindo fazer a gestão do tempo, que é tão importante? Você está conseguindo organizar a sua alimentação? Você está conseguindo ter uma vida em equilíbrio? Porque o trabalho é uma parte muito importante. Por que é uma parte importante? Porque nós passamos grande parte da nossa vida no trabalho. Nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Então, lá, o trabalho, ele tem a potência de nos ajudar a curar, né? A gerar saúde, ambientes leves, ambiente que a gente consegue ali ter amigos, ter colegas, ter um ambiente saudável. E quando as relações, elas ultrapassam o nível de cuidado, né? Deixa de ter cuidado, de estresse, de pressão, né? Em que o colaborador, ele começa a ficar... realmente em um estado de adoecimento, aí esse trabalho com certeza ele está contribuindo para o adoecimento. E por isso que esse ano, né, já está em vigor a NR1, que é justamente esse... Vamos ter aí algumas fiscalizações, um monitoramento melhor das empresas, das organizações, para ver as condições de trabalho. Mas não só para entrar no nível de tratar, mas de prevenir e de promoção de saúde. Então, hoje as empresas, as organizações, elas precisam estar colocando a saúde mental à frente. Porque sem saúde mental não dá para trabalhar bem, não dá para ter alta performance, não dá para ter produtividade, não dá nem para a pessoa pensar direito. E eu vi que tem crescido muito os pedidos de licença, né, em trabalhos por conta dessa síndrome, o afastamento de profissionais. Muito. E os benefícios também, né? Então, as pessoas, elas se afastaram como nunca houve na história, né? O afastamento
os laudos, né, os pareceres, os próprios atestados psicológicos lá na nossa clínica, na Vita Clean, a gente acompanha as pessoas e não dá pra gente manter aquela pessoa no trabalho. Então, o próprio RH, né, das empresas, ele já sabe que isso tem acontecido, e principalmente por conta de quê? Ansiedade, depressão, burnout. Principalmente por conta disso. E é muito triste, né? É muito triste, porque nós precisamos olhar para aquela pessoa não só como um ser que produz, uma máquina que produz, mas como alguém que sente. Então nós sentimos, né? E a campanha Janeiro Branco, ela é fantástica, é uma das campanhas que eu mais amo. Eu sou muito suspeita para falar da campanha Janeiro Branco. Eu sempre me envolvo muito nessa campanha porque ela faz um convite pra gente. Inclusive, França, a nível de informação, esse ano ela coloca o usozinho do post-it, que a gente já usa o post-it para cobrar, né? Eita, tem que fazer isso, tem que levar os filhos para isso, tem que pagar esse boleto, tem isso de cobrança. E esse ano o post-it, ele vem nesse... o Janeiro Branco, ele usa o símbolo da cobrança para transformar ele por símbolo do lembrete, um lembrete gentil. E aí eu achei fantástico isso, né? Que é você usar o post-it para você usar. Anota uma frase que você gostaria de ouvir um dia ruim. Anota uma sequenciazinha de autocuidado para você no post-it. Deixa um post-it na mesa de algum colega seu de trabalho para ele lembrar que a gente não precisa estar bem o tempo todo, que isso faz parte, né? Que pequenos hábitos diários é o que constrói uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Então, essa campanha, ela traz isso também pra gente. Euliane, quais são os grupos mais vulneráveis nesse momento aos tipos de transtornos que você citou aqui, ou até outros transtornos que você não tenha citado? Todas as vezes que a gente fala em saúde, ou a gente fala em doença, ou a gente fala em qualquer que seja o aspecto, a gente vai sempre lembrar que, principalmente por nós, né? Nós vivemos em um país marcado por muitas desigualdades sociais. Então, pessoas que têm uma baixa renda, né, socioeconômica, elas vão ter um impacto maior da depressão? Não é que elas vão ter um impacto maior da depressão ou da ansiedade, mas elas vão ter menos condições, às vezes, de ter acesso mais cedo, entendeu? Então, quando eu não tenho um acesso no tempo melhor, ou eu tenho que esperar uma fila de espera que é muito grande. A gente tem serviços, né, públicos, inclusive no nosso município, nós temos nas UBS, nós temos CAPS, nós temos no próprio hospital, né? Nós temos vários serviços públicos, CRAS, CREAS, que são muito importantes, e que bom que nós temos eles, porque se nós não tivéssemos seria bem mais difícil. Mas às vezes o acesso ele demora, né? Às vezes o tempo que o psiquiatra, por exemplo, ele vai ficar em uma consulta particular, às vezes é 1 hora e meia, 40 minutos no mínimo. E ali na rede pública, muitas vezes, ele vai ter que atender 30 pacientes no mesmo dia, na mesma manhã. E ele vai reduzir esse tempo para 15, 20 minutos. Então, aí a gente já vê uma diferença, né, muito grande. Que aí tem, sim, uma contribuição do fator social, né, da renda socioeconômica que entra aí. Mas nós temos outros fatores que vão para além desse, né? Por exemplo, gênero. A mulher... As pesquisas mostram, principalmente para quem deseja se aprofundar mais no tema, Fiocruz, né, que é um centro de pesquisa assim, a nível de relevância e de consistência científica, né, que você pode buscar lá, que você vai ter informações realmente da ciência. Lá a gente percebe, por exemplo, a gente tem estudos que mostram que o gênero feminino, a mulher, ela adoece, por exemplo, da depressão, o dobro que o homem. Né? E a mulher, ela tenta, por exemplo, quando chega um nível de sofrimento muito alto, quando a pessoa vai pensar no seu autoextermínio, né, que seria aí o suicídio, ela acaba tentando 3 vezes mais que o homem, né? E é muito triste também o fato de que o homem, ele tenta menos, mas quando ele vai mais desse, é como se ele fosse... Existe mais violência, né? Existe mais impulso nessa parte, né? Então, existe esse marcador aí também do gênero. E a mulher, ela procura mais ajuda. Então, isso também é um fato importante da gente estar falando. A mulher, ela consegue fazer mais os exames de prevenção. Ela vai mais ao posto de saúde, ela vai mais às clínicas, ela vai mais aos hospitais. Podem dizer porque tem mais mulher. Mas não é. Mesmo assim, as mulheres, elas tentam arrastar até os filhos, os homens, né? Então, tem esse fator também. A população indígena, né, a população LGBT, né, existem também muitas questões, né, muitas dores, né, muitas questões para serem compreendidas dentro desse público,
né? Existem sofrimentos também para ser compreendido e existe uma falta de acolhimento, né? Muitas vezes uma falta de cuidado também frente, né, a esse público. Os policiais também é um grupo que também nos preocupa, né? Policiais, profissionais da educação, profissionais da saúde, é até contraditório, né? Quando a gente fala assim, nossa, mas são profissionais da saúde, são psicólogos, são psiquiatras, são médicos, são enfermeiros, são técnicos, enfim, eles adoecem porque eles são pessoas, né? Então a gente tem aí grupos mais preocupante. Quando a gente pensa em faixa etária, por muitos anos, a gente tinha muito aquele cuidado com a depressão no idoso. O idoso, principalmente se é um casal e um dos dois falece ali, o outro ele vai deprimindo, ele vai, né, não vê muito sentido muitas vezes. Mas ainda continua sendo uma preocupação o adoecimento mental nas pessoas idosas, mas é como se ele tivesse ficado um pouquinho ali estagnado ou que aumentou, não aumentou tanto. O que tem nos preocupado mais, né, principalmente na última década, é o nível de adoecimento na faixa etária entre 15 e 29 anos, que é muito marcante, é assim, gritante, né, entre 15 a 29 anos, que a gente poderia pensar, poxa, deveria ser o melhor momento da vida. Sim. Né? O melhor momento da vida, o momento que a gente tá aí na adolescência, tá entrando na vida adulta, mas a gente sabe que tem muitas cobranças, né? É o período do Enem, é o período que tem cobrança, é o período que você acha que uma prova ela vai definir a sua vida, gente, e não vai, né? Inclusive eu deixo esse recado, porque a nota do Enem estão saindo aí, se não foi dessa vez, vai acontecer. Então, às vezes não acontece no tempo, não foi falta de estudo, ou não foi falta de... Não, às vezes realmente é porque não entra todo mundo de uma vez, né? E a gente precisa lembrar que uma prova, ela é importante, ela é muito importante, mas ela não é o que define a sua vida para sempre, né? Você vai ter outras possibilidades, vai ter outras oportunidades para isso. Então, eu também deixo esse recadinho para chegar até as pessoas. Você falou aí a faixa etária entre 15 e 29 anos. Que é a parte mais afetada. Não teria nada, assim, algo a ver com essa faixa etária? As redes sociais? Com certeza. Não deve estar impactando na saúde mental das pessoas? Com certeza. Antes, quando a gente assistia TV aberta, a gente tinha um tempo para aquilo. Né? Tinha um tempo que o nosso pai ele assistia o jornal, ele não iria abrir mão do jornal. Iria ter um tempo que... a sua mãe não iria deixar você assistir, porque você tinha que chegar da escola, você tinha que tomar banho, você tinha que fazer suas tarefas, você ficava ali com seus irmãos interagindo, até a interação entre os irmãos caiu muito. E hoje nós temos um impacto porque não tem muito limite, né? E as pesquisas, né, a neurociência, ela vem nos mostrando alterações muito significativas em nível de neuroquímica cerebral. Então, nós temos mudanças, né, acompanhadas, monitoradas, né, por ressonâncias já, mostrando as alterações, né, no cérebro por conta desse excesso de tela. O que acontece quando a criança, ela passa horas e horas assistindo ou jogando? Primeiro que o nível de atenção e concentração caiu, elas não conseguem mais assistir um vídeo de 3 minutos. Para elas é um vídeo longo demais. Né? É um vídeo longo demais. Então, além do excesso, o conteúdo. O que essas crianças estão assistindo? O que elas estão tendo acesso? Será se emocionalmente elas vão dar conta daquilo que elas estão recebendo? E os perfis que são falsos, né? Que estão chegando para ela. Esse grande boom da IA também, né, que a gente tá aí. Será que a gente não está querendo fugir o tempo todo da realidade? A tecnologia, a IA é fundamental. Hoje é importante demais. Nós podemos ter grandes benefícios com a tecnologia, né? Nós temos, né? Se nós estamos aqui hoje transmitindo esse conteúdo para quem está em casa, para quem está na rua, para quem está em outro lugar, é porque a tecnologia nos permite. Mas a gente precisa ter esse cuidado, principalmente quando nós estamos falando de criança, adolescente e pessoas que estão em fase de desenvolvimento, como jovem adulto, que esse de 29 anos, muitas vezes, é aquele jovem que está saindo da universidade, que ainda está ali um pouco desempregado, ou aquele que está tentando um trabalho, mesmo que não seja via universidade, que a gente sabe que tem muitos outros trabalhos, né, de forma autônoma, e muitas vezes gera aquela crise existencial. E agora? Eu não posso mais depender dos meus pais. E agora? O que eu vou fazer? Então, nós temos vários fatores que contribuem para isso. Um outro ponto que eu esqueci de falar em relação à mulher, o próprio fator da violência doméstica, né? A gente sabe que isso, infelizmente, também é um fator de risco e que gera, assim, depressão,
né, ansiedade e outros problemas na saúde da mulher. Não dá pra gente dizer que é a mesma coisa. Exatamente. Que conversa, né? Que consulta. Gente, o nosso podcast está demais. Não esqueça, curtir, compartilhar, comentar. Você que já foi, né, atendido pela nossa psicóloga maravilhosa, Euliane Bandeira, que está assistindo a gente. Deixa um like aqui, compartilha a nossa live. Deixa um comentário carinhoso aqui para ela. O que você acha das terapias que você já vem, né, sendo atendido há algum tempo com a doutora Euliane? Gente boa, não é? Então deixa aqui o que você acha, o que você acha da nossa convidada. Mas agora eu vou dar um recado para você. Ela é suspeita para falar. Sou, mas é verdade. Aqui é com certeza o que eu acho de você, o que eu estou dizendo, é o que realmente você transmite. Obrigada. Tá bom? Então vamos lá, gente, vamos viajar. Vamos viajar, que viajar também é terapêutico, né, Euliane? Com certeza. Não é terapia, mas é terapêutico. A gente precisa dessas pausas, né? Viajar é bom com a família. A gente só tem que lembrar de voltar, né? Exatamente. Então, é hora de você viver experiências incríveis, conhecer destino dos sonhos e planejar sua viagem com quem entende do assunto. Sabe por quê? Porque a maior operadora de turismos do Brasil vai abrir suas portas aqui em Campo Maior a partir do dia 24 de janeiro. É isso aí, a partir do dia 24 de janeiro, a CVC Turismos em Campo Maior vai estar recebendo você com um pacote de viagens maravilhosos, né? Para você que ainda não conhece muitos destinos turísticos, para você que ainda não tem aquele hábito de viajar, vai tornar-se um viajante, porque a CVC vai facilitar, vai planejar a sua viagem com muita qualidade, conforto, tranquilidade do destino até a chegada, tá bom? São pacotes com preços especiais de inauguração e você não pode perder. A partir do dia 24, CVC Turismos aqui em Campo Maior, localizado ali na Rua Siqueira Campos, próximo à Nova Baby Kids, ali no entorno da prefeitura. Facinho a localização. De longe você vai ver aquela loja linda, amarela com azul, bem atrativa, bem chamativa, e você certamente vai lá conhecer, visitar e já vai sair de lá com a sua viagem programada, tenho certeza, tá bom? CVC Turismos em breve em Campo Maior, marca aí na agenda, dia 24 é a inauguração. E lembrando também para você que o comercial R Canuto, melhor supermercado, e claro, aquele supermercado que pensa no cansaço da dona de casa, que pensa na rotina corrida do dia a dia, de quem não tem tempo de fazer as suas compras lá no supermercado, tá? Você que está, chegou em casa, está precisando de fruta, está precisando de algum produto de limpeza, tá com a despensa vazia, está precisando aí repor os seus frios, manda um WhatsApp lá para o comercial R Canuto, tá certo? Manda a sua lista de compras, especifica o que você quer, alguma marca que você tem interesse, e a partir de R$60 eles mandam deixar na sua casa. Só o R Canuto que facilita a sua vida desse jeito, não é? Lembrando que o comercial R Canuto, né, para você que quer ir mesmo lá no local, fica localizado lá na Rua Antônio Cardoso, no bairro Cidade Nova. Mas se você quer pedir as suas compras para receber na sua casa, você manda mensagem para o 994 36 08 30, tá bom? 994 36 08 30, que o comercial R Canuto manda deixar na sua casa, em qualquer bairro de Campo Maior, a partir de R$60, tá bom? Então, tá combinado. E você, já comprou o fardamento do seu filho? Ainda não? Gente, as aulas já estão em cima, tá? Já está bem perto de começar as aulas, e para você que ainda não providenciou o fardamento do seu filho, a Via Bela Confecções está esperando você. Temos fardamentos de todas as escolas do estado e do município, e os preços são os melhores da cidade. Aproveita, passa lá na Via Bela Confecções, confira os fardamentos, renove aí o fardamento do seu filho, fardamento de educação física, fardamento tradicional, normal da escola, tem também scrubs, tem também fardamentos para aula de balé, toalhas de rosto, toalha de mão. Geralmente a educação infantil tem todo aquele pedido, então a Via Bela, ela personaliza também a toalhinha do seu filho, da sua filha, tá certo? Via Bela Confecções, localizada lá na Rua Senador José Eusébio. Entre em contato também pelo 994 77 0413. Acompanhe as novidades também pelo Instagram, @ViaBelaConf, porque Via Bela, o diferencial é aqui. E a gente continua por aqui o nosso bate-papo essencial, fundamental. Estamos aí no mês de janeiro branco, né? O mês que faz alusão à saúde mental. Estamos recebendo aqui essa maravilhosa psicóloga Euliane Bandeira para uma conversa extremamente necessária
sobre o cuidado com a nossa saúde mental, sobre paz, equilíbrio. E você que está assistindo a nossa live, ligou a sua tela agora, pode voltar aqui na linhazinha, assista desde o início, que você vai assistir uma entrevista riquíssima em detalhes, em conhecimentos, e você compartilha com quem acha que é interessante ver esse conteúdo. Você gostou, se identificou, imaginou, vou mandar para fulano, ela está precisando dessas dicas. Então, compartilha aí, manda nos seus grupos, da sua família, você só tem a ganhar. E deixa um comentário carinhoso aqui e uma curtida para nossa psicóloga. E vamos continuar o nosso podcast. E agora eu quero perguntar para você, Eliane, quando chega no limite da nossa paz, do nosso equilíbrio, quais são os primeiros sinais que se manifestam? Qual é o ápice? Pronto. O nosso corpo, né, ele dá sinais. Quando nós estamos falando aqui desse tema importante, relevante, quando a gente pensar em saúde mental, né, para contextualizar saúde mental, doença mental, a gente não adoece só. Então, a gente tem que olhar para nós, né, na singularidade de cada um. Eu e a minha forma de me cuidar, mas existe um impacto muito grande no meu adoecimento, que é o lugar que eu estou, né? O ambiente que eu estou, que nós já falamos, né? Dessa parte do ambiente e da sociedade. Como é que isso acontece, né? Como é que o meio que eu estou, ele percebe? Como é que as pessoas percebem esse adoecimento? E em relação a onde é que eu vou, como é que eu vou perceber os meus sinais, se não é falado muito sobre os sinais de forma realmente adequada, de forma correta, né? Como é que eu vou perceber isso? Por isso que a gente hoje, nesse momento, ele é importante para a gente esclarecer. Existem algumas alterações no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente pensa em, vamos pegar, por exemplo, vamos citar um caso de depressão. Como é que eu consigo avaliar? Eu recebo o meu paciente e eu consigo avaliar. Então, eu tenho parâmetros para avaliar o nível de sofrimento dele, né? Tanto os sintomas que ele apresenta, quanto o nível de sofrimento dele. Para a gente poder saber o que a gente avalia. Tristeza. É uma tristeza que é aquela tristeza normal, que acontece de todo mundo pode ter e deve ter momento de tristeza, porque faz parte, ou é uma tristeza que paralisa. Então, eu preciso perceber. A minha tristeza, ela tá me paralisando, ela tá tirando de mim a vontade de fazer coisas que antes eu fazia com naturalidade. Como se hoje tivesse um peso. O meu corpo, ele tá sofrendo mais para conseguir fazer algo que antes era simples. A anedonia vem junto, que é a falta de prazer. Então, hoje eu tô comendo, eu tô me alimentando, mas eu não sinto prazer, eu não sinto gosto. É como se eu estivesse comendo aqui, mas eu fui convidada para um lugar com colegas, mas eu estou ali e a minha vontade é de estar só. E não é o só de solitude, é o só de solidão. Existe uma diferença muito grande, porque quando eu estou no só de solitude, eu pego aquele tempo para eu pensar, para eu planejar, para eu relaxar. Mas quando eu estou no só de solidão, eu estou no só de sofrimento, de angústia, de dor. E a falta de apetite, a alteração no padrão de sono, que, gente, se você quer ter uma vida com um mínimo de equilíbrio, durma bem. Dormir bem faz toda a diferença. Dormir bem. Quem tem filhos, quem tem adolescente, quem tem criança, gente, criança não pode ficar com celular dentro do quarto. Primeiro que lugar de celular nem seria para criança, né? Mas se ela tem, o celular não pode ficar dentro de casa. O que ele garante que na madrugada essa criança não vai pegar o celular e vai ficar com o celular até, certo? Então, sono, padrão de sono. Eu não tô conseguindo dormir. Eliane, o paciente às vezes chega, eu não consigo dormir, eu tô rolando de um lado pro outro, pra cama, eu levanto, insônia. Então, padrão de sono, padrão de alimentação. Quem tem uma vida já sexual, né? Por exemplo, que é casada, tem um namorado, né? Enfim, tem uma vida conjugal ativa e isso começa a ter mudança, né? A pessoa não tem mais ânimo, não tem vontade, né? Tem relação, mas ali é como um peso. Então, isso daí tudo mostra pra gente que você não está bem e que você precisa de cuidado, que você precisa buscar ajuda. Então, os principais são alteração do sono, alteração no padrão de alimentação e nas outras atividades que antes você fazia com prazer, como, por exemplo, coisas simples do dia a dia que você fazia e nem percebia e hoje você faz como se fosse um peso, como, por exemplo, tomar banho,
fazer a higienização, ler um livro, terminar um capítulo que você começou. E não estou falando só de procrastinação, eu estou falando de algo que vai se estendendo e passa a ser como se fosse ali o seu jeito de ser. O humor irritado é outro fator assim, muito importante. Se você percebe que você está se irritando facilmente, essa irritabilidade fácil, com uma explosão, gente, isso não é normal, tá? Essa irritabilidade que vem fácil demais, que você oscila muito, isso também precisa de ajuda. E nos sinais para ansiedade, já que nós falamos que somos número 1 no nível de ansiedade, boca seca, sudorese, inquietação, também alteração no sono, também alteração na alimentação, muitas vezes até uma compulsão alimentar, comendo para mais, não porque está com fome, mas até na tentativa de preencher algo, preencher até um vazio que está ainda no nível do inconsciente, muitas vezes. Taquicardia, a pessoa pensa que está tendo um problema cardíaco. Muitas vezes nós recebemos paciente na clínica que ele diz, olha, eu já fui fazer várias consultas com o cardiologista, mas o cardiologista avaliou, tá tudo ok no coração e eu preciso de psicoterapia, eu preciso do psiquiatra, eu preciso cuidar dessa outra parte. Manchas vermelhas na pele também acontece. O nosso corpo fala. Queda de cabelo também pode ser sinal de ansiedade. Ou seja, gente, nós temos muitos sintomas, né, que você precisa prestar atenção. Como na saúde, de forma geral, não existe nenhum sinal e nenhum sintoma patognomônico que seja isso, que seja específico só dessa doença, então não é por um sintoma que você vai adoecer, é o conjunto, né? É o conjunto de sintomas e o tempo que ele dura. Nós temos o DSM, o DSM-5, que ele coloca uma prevalência do tempo que aquilo ali está durando. Se isolou, mas isolou porque terminou o namoro e aí tá triste, tá pra baixo, tá desanimado. Passou alguns dias ali sem querer sair. Gente, isso é normal. Esse isolamento aí é normal. Tá vivendo um processo de luto e tá chorando muito, tá muito triste, tá muito angustiado. Isso também é normal até um certo ponto, porque luto é muito doloroso, né? Perder alguém que a gente ama dói muito, né? Tô vivendo esse processo de luto, então eu sei de perto, né? Não só pelo relato dos meus pacientes, mas por alguém que está passando, né? Então não é fácil lidar com essas questões. E o luto, quando ele não é cuidado, ele pode evoluir para um luto patológico. Mas são esses sinais, né, de alerta. Então, quando você perceber esses sinais, busque ajuda. Tudo aquilo que a gente começa a cuidar mais cedo, a gente consegue melhorar. Com mais possibilidade de melhorar. A gente consegue ter mais possibilidade de melhorar. Mas a campanha Janeiro Branco, ela é tão interessante que ela é diferente da proposta do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo já está quase ali para o final do ano, né? E ele é esse cuidado, né, com a saúde mental, mas voltada para a prevenção do suicídio, né, voltado para o cuidado com a família enlutada, na pós-venção, e também focando, claro, na saúde mental muito, mas o Janeiro Branco, ele entra pelo esse outro caminho do que você pode fazer para honrar a sua saúde. Atividade física não é necessariamente sobre estética, é sobre saúde, né? Nós tivemos aqui no podcast uma nutricionista recentemente, né, que esteve aqui com vocês, e ela colocou sobre isso, né? Então é necessário demais. A atividade física é um dos pilares da saúde. Não tem como falar em saúde sem atividade física, sem uma boa alimentação. Aí você precisa olhar para você e dizer assim, o que que melhora? O que que traz paz para mim? Aquilo que a gente falou lá no início da entrevista, né? O que que eu não abro mão? Né, a minha espiritualidade, né, que vai para além de religião, mas a sua relação com Deus. Como é a sua comunicação com Deus? Né? Você fortalece a sua fé? E aí a gente lembra que também a presença de adoecimento mental não é a falta de fé. Porque muitas pessoas acabam sofrendo mais ainda, porque a sociedade, ela muitas vezes, ela não acolhe, ela não compreende, e ela quer ela quer ter uma resposta para as coisas que às vezes a gente não tem respostas. Né? E a gente tem que melhorar rápido, como se a gente tivesse que fazer tudo rápido, né? Mas ficar atento para esses sinais, buscar ajuda, se for o caso, entrar com a medicação, com os psicotrópicos, né, que são as medicações psiquiátricas, tá tudo bem, gente. Vale a pena, se for para você melhorar, vale a pena. É como, por exemplo, você que usa óculos, né? Se você vai tirar o óculos, não, se ele te ajuda, tirar para quê? Se ele tá te ajudando. Então a gente não vai mexer naquilo que tá dando certo.
Isso. né? Então, a gente precisa, sim, ter essa sensibilidade para reconhecer os nossos sinais do nosso corpo, ele pede, e reconhecer também no outro, porque quase todas as pessoas dão sinais. Às vezes são sinais mais claros, né, mais nítidos, mais diretos, e outros sinais são mais discretos, mas praticamente todo mundo dá sinal, né? E é melhor a gente cuidar antes do que ter um surto, ter uma crise aí que vai ficar bem mais delicado da gente reverter. Com pequenos hábitos diários, né? Quem não gosta, por exemplo, de no início da manhã parar para tomar aquele cafezinho, né? Sentir aquela fumacinha subindo, né? Comer algo ali que seja gostoso, que lhe traga memória de uma memória afetiva, né? Por exemplo. Então a gente precisa buscar nessas pequenas coisas o que é que gera saúde para mim. Eu como até quebrar um pouquinho a formalidade, né? Mas como uma boa filha de produtor de melancia, né? Hoje fui em um supermercado e aí eu senti o cheiro da melancia. Eu disse, meu Deus, eu lembrei do tempo que eu era pequenininha, lá na Boa Vista, no município de Jatobá, com meus irmãos ali no campo de melancia, né? Com meu pai, minha mãe, Então, assim, fazer coisas que geram em você coisas boas, né? O nosso cérebro, ele é muito esperto, né? Então, a gente vai aumentar a dopamina, que é prazer, satisfação, ou a gente aumenta cortisol, que é estresse. Aí a gente precisa estar equilibrando isso, né? E tentar fazer uma gestão do nosso tempo, uma gestão das nossas emoções e uma gestão do uso de telas que tá demais. Ai meu Deus, eu fico assim, de mão no queixo, escutando. Que entrevista, acho que foi um dos podcasts que eu mais me senti bem acolhida, conversando, porque assim, uma conversa tão que traz paz, uma conversa que de fato, como o nosso tema já diz, paz, equilíbrio e saúde mental. Conversando com você, a gente sente assim uma paz, um equilíbrio, e por que não dizer saúde mental? Viu, gente? A entrevista não pode ficar só para você assistir. Faça o bem a alguém, compartilhe a nossa live. Essa entrevista está mais do que maravilhosa, muito boa. Compartilhe a nossa live nos seus grupos, compartilhe com alguém. A Euliane está falando tanta coisa válida, tanta coisa interessante, importante. Está sendo, digamos assim, uma terapia. Estamos fazendo aqui... Temos até que ir limitando o tempo, né, para mim. Temos uma sessão de terapia, o tempo está passando e eu, como se estivesse ainda iniciando, porque é uma conversa tão leve, tão necessária. Euliane, eu queria agora saber de você qual é a importância de perguntar, escutar e de encaminhar. Pronto. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer buscando a excelência, né? Embora a gente saiba que ela é um pouco utópica. Quando você chega lá, você percebe que ainda não alcançou, né? Mas quando a gente trabalha com saúde mental, diferente de um médico, por exemplo, ortopedista, que ele vai identificar a lesão ali pelo exame, né, um raio-x, o exame de imagem, ele consegue identificar aquela lesão e ele já sabe ali o que ele vai fazer, como é que vai ser a intervenção, né, junto com ele, junto com o fisioterapeuta, né, que vai fazer esse trabalho muitas vezes junto, né. Na saúde mental, nós não temos um exame para olhar e para mostrar para a pessoa assim, olha, tá aqui, é nesse lugar, é nesse local. Não temos esse exame, nós temos o exame mental. Esse exame mental, esse olhar clínico e cuidadoso, e que vem muito com o relato da família. Por isso que é importante a família, por isso que é importante ter rede de apoio. Eu não poderia encerrar, né, esse momento aqui sem falar da rede de apoio. Então, quando a gente avalia o paciente, a gente precisa mostrar para ele que ele está em um adoecimento, muitas vezes, ou ele está iniciando, e que existem caminhos para ele melhorar quando ele chega no nível do adoecimento, porque nem todos vão chegar. Mas olha, se os dados que a gente tem mais atualizados mostram que se eu estou num grupo com 8 pessoas, uma delas está com adoecimento mental. Então, é um número muito alto de pessoas que estão em adoecimento. Num grupo com 8, eu tenho uma que pode estar sofrendo de depressão, ou de ansiedade, ou com quadro de... Enfim, né? São tantas as possibilidades. Então, é a gente poder levar para o atendimento. Eu identifiquei, eu preciso levar para o profissional de saúde mental.
Eu identifiquei que não é no corpo ali, passou por o médico, pelo clínico, que é muito importante a gente fazer uma consulta de rotina com o clínico geral. São profissionais, assim, que eles conseguem ter uma noção, né, bem inteira do organismo humano, e ele vai fazer esse encaminhamento, ou muitas vezes é a família que vai chegar, a própria pessoa vai buscar, mas eu preciso chegar no especialista de saúde mental, porque quem cuida de saúde mental é psicólogo e psiquiatra. E também, claro, né, tem um fazer dos enfermeiros que tem especialização em saúde mental e outros profissionais, mas quem é a linha de frente é psicólogo e psiquiatra, que é o médico e o psicoterapeuta que vai caminhar junto com esse paciente nesse processo. E é tão gratificante, sabe? Quando você recebe uma pessoa no nível de sofrimento muito grande. Muitas vezes essa pessoa chega e ela vai ter que estar com alguém que muitas vezes ela nunca viu. E ela vai ter que falar para aquela pessoa e às vezes ela não vai conseguir falar. Às vezes a dor é tão grande que a gente recebe que a pessoa ela nem consegue colocar em palavras e a gente vai avaliar e vai caminhar com ela, né? Em algo que é delicado. Não é fácil, gente. Você falar de uma dor sua, de algo que nem você compreende. E você vai caminhar com um profissional que tem técnica para aquilo, porque tem que ter técnica. Não dá para ser só acolhedor, não dá só para ser humano, né? A sensibilidade humana é fundamental e com certeza ela faz toda a diferença, mas ela não consegue tratar aquele paciente. Eu preciso ter técnica, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. Por isso que os profissionais, eles precisam ser especializados. Ah, é psicólogo, mas ele trabalha principalmente com qual área? Ah, trabalha com manejo da depressão, manejo da ansiedade. Ah, é psicólogo, mas ele trabalha principalmente com... tem pós-graduação em ABA, então ele trabalha com criança autista, com adolescente autista. E claro que a criança autista, ela também pode ter depressão, ela também pode ter, enfim, qualquer que seja. Mas buscar o profissional no tempo certo é muito importante. E seguir, confie no profissional que você buscou. Isso não lhe impede de buscar uma segunda opinião, mas não fique só pulando assim, porque você vai ficar muito confuso e não busque na internet o seu diagnóstico, gente. Porque se você for colocar lá, você vai encontrar muita coisa que talvez não seja. Então, não é que você não vá buscar, você pode fazer uma pesquisa, mas você não deixe de ir também ao profissional de saúde, tá? O encaminhamento é importante e a avaliação correta, o diagnóstico correto, ele é o caminho que a gente vai percorrer. Esse papelzinho, né, por exemplo, só para usar, ele muitas vezes é o diagnóstico. A gente faz, avalia o paciente, então eu vou fazer a evolução, sinais e sintomas apresentados, né, o tratamento precisa ser esse, enfim. Mas ele nunca pode estar na frente entre eu e você. Ele é importante porque ele vem como uma bússola. Ele vem como um caminho que eu vou saber quais são os passos. Por quê? Porque tem pesquisas robustas que sustentam isso. Que as técnicas utilizadas foram essa e que chegou, né, nesses resultados. Mas ele não para ficar entre você e o paciente. Por isso que o diagnóstico, ele não define quem você é. Você não é a depressão. Mesmo que você tenha sintomas depressivos, mesmo que você tenha sintomas de ansiedade, mesmo que você tenha sintomas de qualquer que seja o adoecimento psíquico, ele não define quem você é. Você não é reduzido a ele. Mas você precisa, sim, buscar ajuda, né? E cuidar para viver bem. Para viver com qualidade, para viver com saúde, porque viver é diferente de existir. E na sua opinião, que tipo de ajuda ou de atitude ajuda a salvar vidas, Eliane? Muitas, né? Muitas atitudes ajudam, tanto no campo individual, em que eu mesmo trato, né, e cuido com base no autocuidado. O autocuidado é muito importante. Não coloque a sua saúde só na mão do seu psicólogo, só na mão do seu psiquiatra, na sua família, da sua escola. Não. Você precisa ter hábitos de autocuidado. Beck, né, que é o pesquisador da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, psicólogo, psiquiatra, nos estudos dele, ele colocava que existe uma forma para que as pessoas melhoram. E eu vou dizer para vocês aqui, eu trabalho muito com isso, né? Trago muito isso para meus pacientes em clínica. A forma como as pessoas melhoram é fazendo pequenas mudanças nos seus pensamentos e comportamentos todos os dias. Gente, a gente começa mudando os pensamentos.
Eu começo a mudar a forma que eu me vejo, a forma que eu vejo o outro, a forma que eu vejo o mundo. E eu não faço isso só uma vez. Eu preciso alcançar uma constância. Sabe aquela regra de ouro que o 1% todo dia faz a diferença? Então, esse autocuidado, ele começa sendo seu. Depois, você vai precisar saber quais são os lugares que você frequenta, quais são as mesas que te fazem bem, quais são os relacionamentos que fazem sentido pra você. Você precisa sair de relacionamentos que te adoecem, gente. Isso. Você quer melhorar, mas você continua no meio de pessoas que só te adoecem, que só falam coisas que não vão te ajudar. Você passa um monte de tempo na TV aberta só vendo notícias de tragédia. Infelizmente, essas tragédias existem, mas a gente precisa separar um horário no dia para ver as notícias. De preferência que não seja à noite, que não seja muito tarde, para que aquilo não seja absorvido, né, e que fique aí ecoando dentro de você. As ações coletivas, e eu vou falar um ponto que eu sempre digo: políticas públicas efetivas. Não adianta a gente ter políticas públicas se elas não forem efetivas. Não adianta muito eu só ter os espaços de buscar saúde. Eu falo isso inclusive em relação ao meu município, né? Sempre falo isso, gente. O nosso município, nós temos sim avanço significativo. E eu não falo sobre gestão A ou B. Eu falo que nós temos avanço, mas nós precisamos ainda avançar mais, né? Avançar muito mais ainda com políticas ativas, efetivas, que é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade de todos. Então a gente precisa, não adianta eu estar em uma palestra e eu dizer, busca ajuda. Se quando essa pessoa chegar para buscar essa ajuda, ela passar por outro sofrimento até ela conseguir essa vaga, né? Então a gente precisa de portas realmente abertas para que as pessoas realmente elas consigam não só se sensibilizar, porque eu gostaria muito que essa mensagem de hoje ela encontrasse você que está precisando de ajuda, para que você se sensibilize, mas que você também se mobilize para ir até o serviço, seja ele público, seja ele privado, e você consiga fazer o acompanhamento que você merece, porque todos nós merecemos saúde mental. Todos nós merecemos viver em paz. E uma vida em paz não é uma vida perfeita, mas é uma vida digna. Sim. E saúde mental, ela traz a nossa dignidade, né? Nós precisamos disso, né? Isso é um pedido coletivo. Você falou em buscar saúde no serviço público ou particular. O SUS e o CAPS, eles são suficientes para atender essas pessoas que estão Eles são muito importantes. Eles são muito importantes. Eles são o que a gente tem que segura, né? O que segura a população é o SUS, né? O que segura, se não tivesse o SUS, como era que seria? Porque talvez a gente pense aí em 15, 20% das pessoas que chegam no serviço privado para conseguir manter esse serviço, sustentar esse serviço, né? Quando eu falo de privado, nem estou falando tanto envolvendo a questão dos planos de saúde, mas eu estou falando das consultas particulares, né? Então é uma parcela da população que não é tão grande, que consegue acessar aos serviços. Então nós somos muito gratos ao SUS, e o SUS ele é bom. O SUS ele é maravilhoso. A gente precisa ter gratidão, né, pela a nossa política do SUS, porque tem casos que só quem dá conta é o SUS, né? Tem crises emergenciais que só o SUS dá conta. Assim como, por exemplo, quando a gente fala de acidente. Você pensou em acidente, você pensa em que hospital? HUT. É HUT, né? Embora a gente tenha outros hospitais particulares excelentes, mas quando a gente ainda pensa também em saúde mental, a gente precisa pensar no CAPS, a gente precisa pensar nas UBS, nos psicólogos que estão lá atendendo na UBS, justamente e precisa ser um atendimento bem feito e com uma triagem bem feita, porque se eu consigo tratar na UBS o que é da UBS, o que é do postinho de saúde, esse paciente ele vai ser um a menos para lotar o CAPS. Porque o CAPS, ele já vai ser para quem precisa dele, que é um nível de mais urgência, né? É um nível de mais urgência. Eu gostaria muito que nós tivéssemos também o CAPS funcionando à noite, funcionando no final de semana, porque as doenças, né, as crises, elas não escolhem horário. Eu só vou piorar na segunda, porque hoje é sábado, não tem. Não, gente, não é assim. Então, nós precisamos sim estender esse serviço, né? Então, que bom que nossa cidade tem, né? Precisa ter um direito nosso conquistado há muito tempo, né? Mas a gente precisa intensificar os serviços, a gente precisa ampliar os serviços, abrir mais as portas e acolher, né? Porque tudo que você precisa, no início de tudo, é de um bom acolhimento. Você chegar em um lugar
que você vai ser bem acolhido, um ambiente agradável, né? Um mínimo de conforto que a gente precisa é um lugar hoje, por exemplo, climatizado. Isso não é luxo. Não é luxo. Não é luxo, é necessidade. É uma necessidade, né? O CAPES, ele precisa, inclusive, estar numa localização que fosse mais tranquila. Porque ali tem um caos de carro, de buzina, de propaganda. Né? Então, são algumas críticas construtivas que eu trago, né? Para que o nosso município melhore. E eu acredito que todos nós temos uma responsabilidade no nosso município, no lugar em que nós moramos, né? Todos nós que somos Campo Maiorense, nós temos uma responsabilidade que não é só do gestor, né, dos gestores. Nós temos uma responsabilidade de melhorar o nosso ambiente e de todas as formas. Vamos falar agora um pouquinho sobre fatores de risco e de proteção. O que você acha que mais adoece as pessoas hoje em dia? Se a violência, a pobreza, o trauma, o isolamento, se são fatores decisivos para esse adoecimento na saúde mental das pessoas? Eu vou só retomar, né? A gente já veio falando deles também, e para não ficar tão, né, se expandir tanto, os fatores de risco, eles são muito importantes, assim, no sentido de importante, não porque a gente quer ter fator de risco, mas importante para nós conhecermos eles. Mas eles não definem. Por exemplo, um grande fator de risco para a depressão é abuso sexual na infância e na adolescência. Por quê? Porque como é que a criança, ela só é criança uma vez. Se eu tirar dela o que ela tem de mais importante, porque a criança, a infância é o chão que nós pisamos durante toda a nossa vida. É o chão que nos sustenta. Então, essa infância, quando ela é violentada, ali eu gerei um trauma, que ele é a curto, médio e longo prazo, né? Com sequelas físicas, psíquicas e sociais. Então, ali eu gerei um adoecimento para aquela criança, para aquela pessoa, que muitas vezes acontece dentro da própria família. Então, o que deveria ser proteção se tornou risco. Drogas é um fator de risco, violência é um fator de risco, dinâmica familiar com muito atrito, com muito conflito é um fator de risco. Às vezes as pessoas dizem assim, os pais se separaram, não podem, né, porque a criança vai ficar traumatizada. Às vezes o trauma maior é quando eles estão na mesma casa, mas estão em guerra, né? Então isso também a gente precisa compreender, né, porque a gente precisa oferecer para os nossos filhos um ambiente de segurança emocional. Nós precisamos ter segurança emocional. Então, isso também é fator de risco. O emprego pode ser fator de risco, mas o desemprego também é fator de risco. Então, a gente percebe que nós somos atravessados com muita subjetividade. Por isso que a nossa subjetividade, ela pode ser considerada, porque o que é fator de risco, para mim, né, eu consigo muitas vezes ressignificar aquilo, desenvolver uma resiliência, que é o ressignificar, ele é um termo da física, né, e que nós usamos na psicologia, na saúde, para que ele diz a capacidade de você voltar ao que você era, mas não do mesmo jeito, com as marcas, mas ainda assim você consegue voltar e ressignificar, dar um novo sentido para a sua experiência humana, para a sua existência. Então, o excesso de tela, a ausência, pais distraídos demais, a gente fala das crianças nas telas, mas às vezes os pais também estão em excesso. Então nós temos vários fatores de risco que podem, né? As desigualdades sociais no nosso país também é fator de risco. Gênero, como nós já falamos, então nós temos, dependendo de como vem esse conjunto, como fator de risco. Certo. E doenças na família. Minha mãe, por exemplo, vamos supor um exemplo. Se eu tenho na minha família, eu tenho uma mãe, uma avó, um tio com esquizofrenia, eu tenho um fator de risco para desenvolver também. E os fatores de proteção, eles são o que nos salva, sabe? Nos dias difíceis, nos dias de caos, nos dias de tempestade. Mesmo que esteja tudo muito difícil, você precisa ter algo para você se agarrar, para você se segurar, para não fazer você desistir. E fator de proteção, muitas vezes, é a família, é um amigo, são grupos de amigos, é a fé que lhes sustenta todos os dias, né? É a comunhão que você tem com Deus, é o tempo que você tira com a natureza. Gente,
se conectem um pouquinho com a natureza. Né? Isso é uma forma prática de a gente fazer o nosso autocuidado no cotidiano, Eliane. Sim, e previne doenças de várias formas, né? As crianças que tiveram a oportunidade de ter uma infância no campo, no interior, em contato com a areia, né? Em contato com a natureza, com certeza elas vivem, né? Elas têm possibilidade de viver melhor, em termos inclusive de imunidade, né? Em outros aspectos também. Então, conexão com pessoas, conexão com a natureza, conexão com você mesmo, se acolher, olhar para você com gentileza. Você não precisa dar conta de tudo o tempo todo, você não é uma máquina. Se você prestar atenção, né? Se você parar para anotar hoje os seus 5 principais problemas. Meus problemas são esses aqui. Estou angustiada com isso, não dormi direito com isso. Aí eu vou perguntar para você. Eles são possíveis de ser resolvidos hoje? Alguns nem serão possíveis de ser resolvidos hoje. Então a gente precisa entender que algumas coisas nós não vamos dar conta, não vão estar no nosso controle. E isso também é inteligência emocional. Saber que a gente não dá conta de tudo, o tempo todo. Saber que algumas coisas vão ficar para o dia seguinte. Isso também é compromisso, né? Não é o que dizem, né? Isso é falta de compromisso. Não é que você vai acumular, mas você precisa organizar de uma forma que você se acolha quando você não der conta de tudo. Muito bem, deixa eu agora dar uma dica rápida, 2 dicas. A primeira é a Ótica Matos, que está, né, com uma promoção imperdível para o início de ano, é a promoção de aniversário. Na compra dos seus óculos completo, você ganha a armação, ou melhor, na compra dos seus óculos completo, a armação sai por apenas R$ 99,90, tá certo? A Ótica Matos facilita a sua consulta. Você que está precisando renovar seus óculos, comprar óculos de graus, esportivos, relógios, você vai lá na Ótica Matos, que além de descontos incríveis para esse mês de janeiro, que é o mês do aniversário da ótica, você ainda tem a possibilidade de receber seus óculos em até 40 minutos. E não esqueça, a promoção de aniversário na compra dos seus óculos completo, você só paga a lente, a armação. Você só paga a lente, é ótimo. Você paga a lente e a armação sai por apenas R$ 99,90. Um descontão, porque uma armação é em torno de R$800 mil, variando aí de marca para marca, tá certo? Na compra do óculos completo, a armação sai por apenas R$ 99,90. E para você que ainda não instalou seu sistema de energia solar, a Abrante Engenharia, né, tem os melhores preços, facilidade para você instalar o seu sistema solar e garantir o uso dos seus eletrodomésticos com mais tranquilidade, sem sustos com o talão no final do mês. Entre em contato com Raimundo da Abrante Engenharia pelo 99 88 14 95, tá certo? 99 88 14 95. Solicite uma visita, faça seu orçamento e certamente faça a instalação do seu sistema solar com a Abrante Engenharia. E por aqui a gente continua o nosso podcast, já finalizando, né, a nossa entrevista de hoje com a psicóloga Euliane Bandeira. Você que está nos assistindo, muitíssimo obrigada por estar com a gente até agora. Se ligou sua tela, volte aqui na linhazinha, assista na íntegra a nossa entrevista de hoje. Você que está nos assistindo também compartilha, porque é uma entrevista extremamente necessária, importante, fundamental para quem está sofrendo em silêncio, para quem está com algum comportamento diferente, pode estar passando por algum tipo de problema, né? Está com a mente adoecida, está com a saúde mental em risco. Então, a Euliane trouxe dicas importantes para você que está nos assistindo, compartilhar para alguém que esteja precisando ouvir a nossa entrevista, que ela chegue até você. Compartilhe, curta e também deixe seu comentário, tá certo? E agora eu queria que a Euliane deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e para quem está sofrendo em silêncio, Euliane Bandeira. Pronto, chegando aqui, né, nesse momento, e agradecer também o espaço, né, essa conversa, é uma conversa muito importante, né, nós precisamos conversar mesmo, e essa é a proposta do Janeiro Branco, né, nós precisamos conversar, nós precisamos falar sobre o que nós sentimos, nós precisamos colocar para fora, né, para a gente poder encontrar um sentido, né, um significado, e saber para quem falar também é importante. A gente precisa saber onde buscar ajuda para quem falar, não tentar carregar tudo sozinho e cultivar pequenos hábitos de cuidado. Não existe muito segredo, né? Quando a gente fala, né, nessa questão, a gente pode prevenir, a gente pode cuidar antes que aconteça. Mas se aconteceu, né? Se você está passando por um sofrimento já em curso, então é um momento de cuidar ainda mais.
de buscar ajuda ainda mais, de manter o tratamento, de manter a medicação, de manter a atividade física, de fortalecer a sua fé, de fortalecer os laços que lhe deixam bem, que fazem com que você se sinta realmente viva, porque nós precisamos viver o aqui e o agora. Né? Talvez se eu for perguntar para você o que você almoçou ontem, tem muitas pessoas que já esqueceram. Então a gente acaba fazendo muitas coisas no automático e nós precisamos respirar, inspirando devagarinho. Segura um pouco a respiração diafragmática, expira, né? Às vezes 5 minutinhos que você faça isso no seu dia, somado com outros cuidados, você já consegue, né, melhorar. Não que isso vai resolver o problema ou o adoecimento que você está enfrentando, porque a gente não está falando de algo que seja simples, mas que vai melhorar, porque você vai conseguir viver o aqui e o agora, né? E viver, né? Viver a vida que você tem, né? A vida, que a sua vida, ela, na verdade, ela não é só sua. Ela é sua, das pessoas que você ama, né? Das pessoas que convivem com você. Então, a minha mensagem é essa, é de cuidado, é de acolhimento, é de respeito, de empatia, porque ninguém sabe o que o outro está vivendo, ninguém sabe o que o outro está passando, e nós não precisamos saber mesmo, não. A gente só precisa cuidar, respeitar, né, tratar bem, do jeito que nós gostaríamos de sermos tratados, e buscar ajuda. Sempre que necessário, busque ajuda. Essa ajuda, ela pode salvar, né, os seus dias, ela pode te dar mais tranquilidade e alcançar essa proposta da paz, do equilíbrio e da saúde mental, que é o grande luxo do século XXI, ter saúde mental. Isso. Que Deus abençoe a todos nós, né? Que possamos ter outros momentos e outras conversas. E muito obrigada mais uma vez. E quem quiser buscar ajuda com a psicóloga Euliane Bandeira, onde encontrar essa jovem psicóloga que inspira, que conversa, que acolhe, que ouve e que direciona na busca de saúde mental. Pronto, nós estou até aqui com a minha logo da clínica, a Vita Clean, que é saúde e bem-estar. A Vita Clean, estou aqui representando também as minhas sócias, Yara e Janaira, né, que são nutricionistas, e a equipe de psicologia. Né, lá não tem só eu como psicóloga, nós somos uma equipe composta por 6 psicólogas, né, psicopedagoga, né, tem psiquiatra, então clínico geral, que é o Dr. Regis, manda até um abraço para ele, que ele disse que ia assistir. Então, nós estamos aqui, eu vou estar lá na clínica, né, na Vita Clean, e aguardando para que você busque ajuda, cuide de você, tá? Não precisa ser necessariamente comigo. Tem a equipe de psicologia lá, a Paloma Miranda, Carol Martins, Mariane Marques, Micaelen, Iris. Tomara que eu não tenha esquecido de nenhuma das minhas amigas, né? Porque senão vai... Puxão de orelha depois. Vai ter um puxão de orelha, né? Mas que a gente busque realmente essa ajuda, né? Não só na Vita Clean. Claro que eu vou falar da Vita Clean, né? Que a Vita Clean é a clínica que a gente, graças a Deus, é um propósito, né? A Vita Clean, ela não é só um prédio, ela não é só um serviço a mais. A Vita Clean é um propósito, né? Um propósito de ajudar as pessoas a cuidarem de si, cuidarem de quem elas amam com sentido, né? Quem me conhece, quem já passou por mim, sabe do que eu tô falando. A psicologia, para mim, ela nunca foi só uma profissão. Ela, para mim, é uma missão aqui, nesse mundo, enquanto eu aqui estiver, né? Cuidar das pessoas, dar para elas voz, espaço, acolhimento e que elas se sintam vivas. E é isso. Obrigada. É tão bom ver de verdade o lado humano, né, no psicólogo, porque tem o psicólogo profissional e tem o psicólogo humano, e eu vejo o psicólogo humano em você. É um trabalho humanizado muito bonito. Gente, você que assistiu o nosso podcast de hoje, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Obrigada, Euliane, por essa conversa tão importante, tão necessária e fundamental, que esse podcast, ele bombe aí nas redes sociais. A Lívia Rocha, minha outra pista da clínica, ia esquecendo. Pronto, agora não esqueceu. Completei. Agora completou, fechou.
Muito obrigada, Euliane, pela nossa conversa de hoje. Foi uma conversa e tanto, um dos podcasts que eu mais gostei de fazer, porque assim, a gente, né, tem conversa que deixa a gente leve, e eu fiquei muito, muito, assim, contente por você ter aceitado o nosso convite e ter trazido aí as suas experiências e ter, com certeza, de alguma forma ajudar pessoas com o nosso episódio de hoje, que esse episódio se espalhe, né, e chegue a muita gente, porque saúde mental é um tema, né, muito importante. Eu espero que esse episódio abrace muitas pessoas. E no dia 23, nós vamos ter uma ação na orla ali do açude, né? A realização é da equipe da G3, eles nos convidaram, né? Com outras clínicas também, então estejam lá com a gente dia 23, a partir das 17h30, para a gente fazer uma vivência em saúde mental, com cuidado na prática, né? O Romário Gomes também, enfim, é um grupo, né, de pessoas, né, de equipes, e a gente está ampliando. Vista a sua roupa branca e vá fazer essa campanha com a gente de janeiro a janeiro. Tá certo. E lembre-se, cuide da saúde mental, porque cuidar da saúde mental é um ato de amor próprio. Eu espero você no próximo podcast. Até lá.